Ó, tô abrindo aqui. Fala, time, bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo já no Facebook, daqui uns minutinhos no Insta. Hoje com Rafael Soares falando como é viver em condomínio em Portugal. Olá, bom dia, pessoal. Estou acostumado a falar bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Agora eu faço bastante live aqui também. Verdade. Ó, já estou entrando aqui ao vivo no Insta. Tá, já vou pedir aqui para entrar junto. Boa! Já estamos Boa. em ambos. Bom dia, time, também agora no Instagram. Estamos com Rafael Soares para falar de como é viver em condomínio em Portugal. Ixi, caiu. Peraí. Acho que o meu parou aqui agora. Pronto. Boa. Vamos lá. Metade da minha testa tá fora, mas tudo bem. Pronto. Acho que agora ajustou. Oi, Rafa. Primeiro, cara, te agradecer demais aí pela disponibilidade, conversar com a gente aqui sobre esse projeto que, assim, tem sido muito bacana, o pessoal tem gostado bastante e agradecer realmente porque falar de condomínio a gente sabe que não é muito simpático, mas nós vamos falar aqui de uma parte mais bacana, mais amena, só contar um pouquinho pro pessoal o que você tem sentido aí. Então, por favor, se apresenta para a turma. É verdade. Pô, eu acho muito legal até, antes de me apresentar, falar assim, porque, querendo ou não, antes de eu me mudar para cá, também foi esse tipo de conteúdo que me ajudou, né? Então, o pessoal que tem a experiência e que tem disponibilidade de compartilhar com os outros, é assim que a gente consegue aprender, né? Acho importante. Ah, que Bom, legal, então, obrigado. nada. Então, bom, me apresentando, eu sou o Rafael, né? Sou do Brasil, moro há 9 meses aqui em Portugal, não tem tanto tempo assim. No Brasil, eu morava em São Paulo, morei em São Paulo quase minha vida inteira, mas antes de vir para cá, eu estava morando em Florianópolis, então eu tive também um pouco dessa experiência, né, da diferença de condomínio e tal, que também é diferente, né, pegando São Paulo, que é uma Sim. cidade gigante, e Florianópolis. E, bom, eu sempre trabalho desde sempre, basicamente, na área do marketing. Sempre trabalhei bastante com evento, com formação, né? E agora, bom, com a pandemia mais online do que presencial, mas sempre fiz os dois. E antes de vir para cá, eu estava trabalhando com educação para agências de marketing digital, então eu fazia treinamentos, fazia cursos, fazia eventos presenciais. E recebi essa proposta de, na verdade, eu já tinha trabalhado antes no Digital, que é a empresa que eu estou agora. Na época, eles já sabiam que eu tinha a nacionalidade portuguesa e já tinha vontade de morar fora do Brasil, né, como uma experiência minha mesmo. E aí surgiu esse convite de agora nós queremos ter um escritório lá em Portugal, precisamos de alguém, você já trabalhou aqui, a gente já te conhece. E aí surgiu esse convite de vir para cá. Então eu voltei para o Digitalks e vim aqui para Portugal para a gente abrir o escritório do Digitalks aqui. Ah, que legal. Então, na verdade, você está super familiarizado com esse ambiente aqui, né? Porque, em geral, vou falar para o pessoal apanha um pouquinho. Você que está explicando para nós aqui, na verdade. Então, até já entrando um pouquinho nesse mérito, até da sua área, como que está a demanda maior agora para você, especificamente com relação a isso? Porque agora, mais do que nunca, né, o mundo é digital, a gente conhece o Digitalks, inclusive agradecer todo o pessoal lá, nós fizemos nosso evento físico no ano passado, utilizando toda a expertise do Digitalks, foi super elogiado, nós recebemos nomes muito bacanas no mercado condominial e foi algo bastante diferente. Mas agora, em especial, com esse cenário de pandemia, que a gente vai falar um pouquinho mais no final do papo, até para você me contar aí como é que está o dia a dia, mas em especial, falando da sua área especificamente, que é o marketing digital, o que aumentou para você de demanda nesse sentido? Assim, a gente, como uma empresa que fazia eventos e, né, traz conteúdo para as pessoas e tem até essa missão, né, de ajudar o mercado a crescer,
através de conteúdo, acho que a grande mudança mesmo foi essa questão de plataforma, né? A gente tem que se reinventar nesse sentido, de deixar de fazer um evento presencial, que a gente teria um evento aqui em março, seria o primeiro grande de Lisboa, tal. A gente tem que adiar, tem que fazer online. Então, essa foi uma grande mudança. Mas até que foi boa, que a gente começou a ver outras formas de entregar conteúdo, né? Então, a gente consegue atingir muito mais gente, né? Eu tô aqui em Portugal, você está no Brasil, então a gente consegue atingir muito mais gente. E eu acho que falando em marketing digital para as empresas, né? Não só em marketing, mas em transformação digital, acho que foi um empurrão para as empresas, né? Porque as empresas em geral tiveram que se reinventar. Muita empresa que não estava na internet, que não tinha um site, não tinha rede social, não atendia para o WhatsApp, às vezes não estava nem no Google, a empresa teve que se reinventar, né? E, enfim, muita gente teve que trabalhar de casa, então tinha muita empresa que não estava preparada para isso. Então, eu acho que o que a gente falava nos eventos que ia acontecer daqui a um tempo acabou acontecendo, né, de forma mais acelerada. Acelerou, né? Eu que também, né, vim da origem do marketing, eu me lembro muito, era muito engraçado, quase todo evento que a gente ia, e aí foram só mudando os termos, mas sempre assim, não, ninguém nunca vai mexer no celular, ninguém nunca vai comprar pela internet. E é engraçado que as pessoas ficam sempre nessa, né? Sempre duvidando do que tá tão claro ali, aparentemente. E de fato, o que você falou, né? Teve um empurrão. O setor imobiliário, inclusive, no grande evento do Digital do ano passado, eles tiveram lá uma parte que era voltada ao setor imobiliário, e lá mesmo eu me deparei com um dado triste, que o setor imobiliário, né, de baixo para cima, era o terceiro pior no que diz respeito à digitalização, né? Então, muito contrato, muita ata, e assim, por exemplo, a empresa que eu ainda atuo no paralelo, teve também que acelerar os processos, aqui a gente até conversou um pouco no particular, ainda as convocações obrigatoriamente precisam ir para o correio, ainda tem algumas amarras que dificultam, mas de fato, cartório agora está tendo que fazer coisa online também, enfim, então, de fato, você tem razão, deu um empurrão, né? E essa transformação digital, ela não é, às vezes as pessoas pensam que é grandes tecnologias, grandes mudanças, mas é isso mesmo, assim, mandar uma convocação sem ser por correio, poder fazer alguma coisa por e-mail, por WhatsApp, né? Vamos dizer, no condomínio eu poder notificar os moradores, por exemplo, por WhatsApp, em vez de gastar papel, ou enfim, né? Gerar o boleto para pagar online, não precisar também mandar o boleto. Enfim, são essas coisas que nem são tão mudanças radicais, mas que é isso que é transformação digital, né? A gente aproveitar. É até legal esse seu depoimento nesse sentido, porque, de fato, eu acho que talvez esses nomes todos acabam assustando, né? Você fala transformação e fala digital na mesma palavra, o pessoal fica imaginando que vai vir uns robôs, né? E, na verdade, é mais simples do que isso, né? E, bom, e aí você saiu do Brasil, já comentou com a gente, foi justamente essa proposta de trabalho, mas você já tinha esse interesse. A sua origem, a cidadania portuguesa, é familiar? Ou você foi atrás disso? Você já tinha? Como que é essa parte? Porque isso é uma dúvida que a turma tem também, né? Porque é um sonho de muitas pessoas morar em Portugal. Vejo que, até, imagino eu, pela facilidade da língua, você pode até compartilhar isso conosco, tem muita gente que tem esse interesse, né? Então, no seu caso, foi facilitado por alguma questão ou não? Você passou pelo processo normal? Só de curiosidade essa parte. Sim, eu tenho, minha mãe é italiana, né? Minha mãe nasceu na Itália mesmo, e a família do meu pai é portuguesa. Meu pai já nasceu no Brasil, mas assim, eu tenho, bem próximo, assim, hereditariamente, né? Eu tenho tias que nasceram em Portugal, e meu pai, que é mais novo, nasceu no Brasil. Entendi. Então, mas assim, o interessante é que eu fiz todo o processo, assim, pesquisando online. Existem fóruns, existem muita gente que ajuda na internet, e assim, é muito mais simples e muito mais barato do que muita gente imagina, né? Que até eu não fiz pelo consulado do Brasil, eu fiz mandando por correio os documentos para cá, para Portugal. Olha só. E assim, é relativamente fácil, assim, se a pessoa vai atrás, pesquisa, tem tudo na internet. Então, eu pesquisei e fiz, eu dei entrada antes, né, de ter essa proposta, mas eu dei entrada e saiu, tipo, em menos de 6 meses já tinha saído já a nacionalidade e tal, tem a documentação toda certa, é muito rápido. E até agora eu virei consultor para a família, agora meus primos estão tirando, tá todo mundo tirando. Eu já posso abrir uma consultoria de como fazer nacionalidade portuguesa. Que legal, Rafa. E, bom, aí já entrando nesse sentido, né? Embora seja português, é diferente, né? Você ainda não pegou o sotaque, ou pelo menos aqui conosco não está falando sotaque, mas como que é essa relação, né? Porque, lógico, deve ser mais fácil do que ir para outros
países, mas de fato eu acho que tem o desafio do idioma também aí. Como que é essa parte? Tem bastante, assim. Eu pesquisei muito antes de vir para cá, porque assim, Ah, eu tinha recebido essa proposta de vir para cá alguns meses antes, né? Acho que eu comecei a conversar em abril do ano passado e me mudei em setembro, né? Então teve um tempo aí. Então tá. eu me policiei de estudar, eu via muito youtuber português, eu via bastante comparativos, bastante vídeos de diferenças, até para eu Uhum. chegar preparado. Então assim, quando eu cheguei Sim, aqui, falei, já me senti em casa, eu já sabia qual mercado que eu tinha que ir, que eu tinha que fazer, como funcionavam as coisas. Mas legal. essa questão do idioma é interessante, que eu acho que se fosse um idioma diferente era mais fácil do que ser o português, Ah, porque é é? mais difícil, porque assim, é mais difícil, a gente fala português, então Sim, mudar o nosso português é muito difícil, né? sim. Que a gente, eu falei minha vida inteira de uma forma e querer mudar. Né? Se é o inglês, Uhum. por exemplo, a gente muda uma chave e agora eu estou falando outro idioma. Mas Sim. quando é português é difícil, porque é igual, mas não é. E Quase uma gíria, né? isso assim, tem muitas palavras que são diferentes, né? Então, né, por exemplo, lá, banheiro, que é casa de banho, essas coisas que até brasileiro conhece, né, de ver vários comparativos na internet. Tem Claro. palavras que tem que tomar cuidado, porque tem significados aqui mais pejorativos e que no Brasil não tem, etc. E tem a própria forma que eles conjugam verbo, e né, Sim. não falam você, falam o tu, e assim, tem essas dificuldades. Eu tento, assim, essa questão de palavras, acho que é a primeira coisa que eu tomo cuidado, né, de falar telemóvel, casa de banho, pequeno almoço, falar essas palavras diferentes. Agora, eu estou na fase de começar a evitar falar você, chamar as pessoas de você, mas Uhum. acho que mudar é muito difícil, né, porque Ah, é isso, é português, né? Talvez, tipo, eu tenho uma prima que mora aqui há 18 anos, brasileira. Aí ela fala muito igual um português, que ok, já é muito tempo que ela mora aqui, né? sim. Mas é difícil. E o pessoal te E, entende bem, você falando entre aspas com o nosso sotaque? Para eles é mais tranquilo nesse sentido? sim, era até isso que eu tinha notado aqui como curiosidade, assim. A Sim. gente não tem muito essa noção de como aqui a cultura brasileira é consumida. Então, passa as novelas, Hum, eles escutam muita música brasileira, né? Tipo, a Anitta toca no rádio direto que aqui. legal. Então, eles entendem muito bem, assim, a gente falando muito mais do que o brasileiro entende o português, muitas vezes. Assim, às vezes alguns até se surpreendem da gente não conhecer a cultura portuguesa, né? Porque eles conhecem Hum, artistas, conhecem youtuber, conhecem um monte de coisa do Brasil e o brasileiro não conhece. Eu mesmo não conhecia, né? Cantores sim, daqui, sim. apresentador de televisão, tipo, eu conheci quando eu cheguei aqui. E para eles é Entendi. estranho, porque para eles é muito comum, né? Não, mas a gente conhece. E até comida, né? Aqui no supermercado vende pão de queijo, vende coxinha, tem no iFood, aí no iFood, né? No Uber Eats tem feijoada. Então, Uhum, não, aqui é muito próximo, assim, até porque tem muito brasileiro que mora aqui, né, sim. já também. É Que difícil legal. sair na rua e não encontrar um brasileiro. Não, essa diferença é interessante mesmo. E se você pensar, é engraçado eles consumirem tanto, né, o nosso conteúdo, porque tudo bem, tem muito brasileiro, mas pelo que você está me dizendo, isso até os portugueses também, de alguma maneira, Uhum. o fazem, né? Então, de fato, é interessante isso. Bom, então, menos mal, pelo menos você já foi preparado, que, né, foi bom para você, e a receptividade deles também foi boa nesse sentido. E o que mais você vê de diferença cultural, assim, entre os dois povos, embora ele tenha nos colonizado, né? Agora parece que nós estamos mandando para eles conteúdos lá, né? O que você vê de diferente aí? Sim, até vendo por essa perspectiva do digital, por incrível que pareça, aqui é um pouco mais atrasado no digital do que no Brasil. Poxa, É, até, é, até assim, falar, mas está na Europa, tal, mas assim, aqui passou por menos crises, né, do que no Brasil, tal. O brasileiro está acostumado a ter que se reinventar, né, então tem que dar sim. um jeito de ganhar dinheiro, inventar alguma coisa, fazer uma coisa diferente. Então aqui sei lá, o cara que tem o café dele lá na esquina, ele tá feliz com o café dele na esquina, ele tá ganhando dinheiro dele. Então, assim, ele nunca pensou, agora eu vou vender café pelo Uber Eats, agora eu preciso estar no Google, agora. Hum, Porque, assim, né, ele não precisou. Então, acho que tem essa questão cultural de não ter essa busca tão grande, assim, pelo novo. Claro que a pandemia acabou empurrando um pouco, né? sim. E uma coisa que muita gente não sabe é que aqui muita gente ganha perto do salário mínimo, né? Não é igual no Tá, Brasil, porque o salário mínimo acaba sendo, né, uma referência, mas a maioria das pessoas não ganham, não vivem com salário mínimo. Aqui muita tá. gente ganha um salário mínimo,
e é um salário mínimo que é mais baixo que o resto da Europa até, né? Então eu falo assim, aqui não é um país para ficar rico, então tem um pouco essa cultura de não ser um país que ostenta tanto, assim, de ter que ter o carro do ano, o celular do ano, e assim, eles valorizam outras coisas, né? Então eles têm costume de comer muito bem, né? Tem coisa que é mais barata, né? Vinho é mais barato aqui, essas coisas, comem muito bem, e eles viajam muito. Então, assim, todo ano, aqui as férias de verão é em agosto, né? Tipo, tudo para mesmo em agosto, vai todo mundo viajar, todo mundo junta dinheiro para isso. Então, eu acho que é uma diferença cultural grande, assim. Até eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, eu comecei a falar, eu não preciso trocar para o novo iPhone, porque eu prefiro guardar esse dinheiro para viajar para um país da Europa aqui vizinho que é perto. Então, acho que a gente começa a entrar junto desse lado, assim, né? Isso é bastante interessante e aí fica até como uma lição para nós mesmo, né? E eu, especificamente o que você falou com relação às crises, tem até aquela teoria bem famosa, né, de que a pérola é criada só porque foi a pedrinha lá na ostra, enfim, então, de alguma maneira, de fato, as pessoas tendem a mudar alguma coisa se tem problemas. Então, de fato, essa confortabilidade que eles passaram por mais tempo, eles tiram. Interessante isso, realmente. Sim, Bom, já entrando nisso daí tudo, de alguma maneira isso deve influenciar a vida em comunidade, né? A vida em condomínio, tudo isso deve mudar também, porque aqui a gente vê que esse aspecto que você citou, especialmente com relação a ter o carro do ano, etc. Aqui nos condomínios, às vezes tem desfiles, às vezes o cara não pagou o condomínio, mas trocou de carro, isso gera muitos conflitos e tudo mais. Então, já fazendo essa transição, pensando um pouquinho na vida em comunidade, deve ter diferença também. Sim, quando a gente pensa em condomínio, a gente até comentou aqui antes, a maioria das pessoas nem podem, né? Então, os condomínios que são condomínios com piscina, esses condomínios que a gente vê no Brasil, eles acabam sendo muito mais exclusivos, né? Até porque são poucas pessoas que têm um poder aquisitivo para poder morar num condomínio desse tamanho, né? Então, são poucos, são mais exclusivos, e a maioria dos condomínios são, assim, basicamente o prédio, né? O prédio com a entrada, não tem aquela estrutura que muitas vezes tem no Brasil, né? Sim. E existem mais coisas comunitárias, né, que eu comentei. Então, tem piscinas comunitárias aqui, e as pessoas têm costume de ir nessas piscinas, as pessoas fazem mais coisas fora, e acho que até pela segurança, né? Então, não tem risco de eu sair e caminhar aqui na rua, né? Não preciso ter um espaço dentro do meu condomínio, enfim, eu acho que isso influencia também. Você até citou que um sócio de vocês veio para o Brasil e estranhou um condomínio nem tão assim. Conta um pouquinho desse relato para nós. Sim, não, exatamente. Acho que ele nunca tinha ido para o Brasil, ou quando ele foi, ele tinha ido, enfim, ele tinha ido para o Nordeste, aí ele foi para São Paulo dessa vez, e ele chegou num condomínio, que esses condomínios relativamente mais novos em São Paulo, né, que são aqueles que têm varanda gourmet, e aí tem quadra, tem piscina, tem salão de festa, tem churrasqueira. Sim. E ele entrou e ficou assim, né, tipo, abismado que até aquele que entra e sobe um elevador para chegar na esfera comum, então ele não viu da rua o tamanho, né? Quando subiu o elevador e saiu, ele falou, meu Deus, olha o tamanho disso daqui, tipo, isso não existe em Portugal. E realmente aqui não é comum, né? Aqui são poucos condomínios exclusivos, assim, e eles não estão habituados com isso, né? Então é bem diferente isso. Que legal. Então, o pessoal aqui está até comentando, né, pessoal da Next Auditoria, que então não tem porteiro com guarita aí, assim, na média. Não tem aquela figura do porteiro aí. Exatamente. Aqui é raro, né? Geralmente não tem. O acesso aqui onde eu moro, de quem é morador, é ou com uma chave ou a gente tem a tagzinha, né? Que tem condomínio que tem no Brasil também, mas aí a porta abre direto e eu já subo o elevador para cá. Sim. Então não tem nenhum controle, não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui embaixo controlando nada. Às vezes até alguém deixa a porta aberta e não tem perigo, assim, alguém não fecha direito, a porta fica aberta. E para controle de visitante também, assim, é aquele interfone que toca direto aqui, né? Tem todos os números. Claro. Tem prédio assim no Brasil, né? Mas tem todos os números. Ele toca aqui direto. E aí tem câmera, né? Então o meu interfone aqui tem câmera, eu vejo quem tá lá embaixo e eu abro a porta. E aí a visita sobe direto. E eu vi que perguntaram de encomenda é a mesma coisa também. Encomenda, se chega
sim, encomenda no sentido de pizza, né, Sim, de iFood e tal, eu posso pedir pro cara subir, que e isso não legal. tem problema nenhum. Mudou um pouco agora no coronavírus, né, que eles estão deixando na porta, então ele sobe, ele Claro. deixa na porta e toca a campainha, e alguns deixam no chão do elevador e mandam subir para cá, mas Mas é uma questão aí sanitária, né? Não tem relação com algum tipo de proibição, é mais uma preocupação e um cuidado, é, é, nesse caso. é uma orientação das empresas, né, do Uber Eats, tal, do cara não ter tanto contato com a gente. E falando de encomenda mesmo, né, de e-commerce, aí já é um grande problema que tem aqui, né? E é um dos motivos do e-commerce aqui não ser tão forte, né? No Brasil já é muito Hum, forte, a gente está acostumado a comprar tudo na internet. Aqui não é tão forte, porque tem esse problema. Eu tenho a caixa de correio lá embaixo, mas é para correspondência só. Então, quando você entendi. comprou uma encomenda, não tem onde deixar. Então, se eu não estou aqui, Olha eu já só! ouvi casos. Aí isso não tem, e geralmente a gente não tá, né? Sim, Quando eu comprei pouca coisa, mas eu pedi para entregar na empresa, porque aí eu tinha certeza que eu ia estar lá. sim. Acontece, eu já vi casos deles deixarem nos cafés ou nos restaurantes ou no comércio que tem perto do condomínio. E aí você vai descobrir depois, aparece lá como entrega e fala, mas entrega onde? Aí você desce lá no café que tem na frente de casa e fala, deixaram alguma coisa para mim aí? E aí tá lá a sua encomenda. Então, assim, não Que tem aquela de falar, poxa, mas legal! acontece Olha, bastante isso é disso. bem interessante. Você citou um negócio interessante. Você trabalha, vamos dizer, numa casa ou é um condomínio de escritório? Só para eu ter um parâmetro aqui. Não, eu trabalho assim, como a gente fazia evento, a gente estava dentro de uma estrutura que é de eventos, né? Que tem Ah, auditório tá, e tal. tá, Então é um pouco diferente do padrão, assim, né? A tá. gente a gente não tinha portaria, não tinha nada e tinha só uma campainha. Mas Certo. eu sei que os escritórios maiores, geralmente eles têm prédios corporativos, aí é bem parecido com, por exemplo, tem prédios Ok. corporativos, com recepção, etc. Tá, Aí tá. sim, né, tem controle de acesso, crachá, isso Ok. é bem parecido, sim. Mas é engraçado, E, então aqui, se você comprar uma geladeira, se não tiver lá, se o carinha do boteco não aceitar ficar, perdeu. sim. Essas coisas maiores a gente acaba ficando, né? Tem muito Claro, agendamento, claro. né, que é ok. E tem uma solução também que eles estão começando a implementar, que eu sei que nos Estados Unidos usa muito, que são aquelas caixas que você vai buscar em algum lugar. Então, Uhum. ele entrega aqui na minha caixa de correio um cartão, alguma coisa, Avisando. avisando, e aí eu vou nesse lugar e tem tipo um box, né, que eu ponho lá o cartão, aí vai abrir a porta e aí eu pego. Essa Que também é uma legal. solução que eles estão implementando. Alguns condomínios têm isso, não vou entrar em mérito de marcas aqui, mas aí você, por exemplo, deixa lá suas roupas para serem passadas, elas voltam depois de um tempo que está passado, você deixa lá uma carta que precisa ser protocolada, vai lá o serviço. Então, aqui no Brasil, isso tem de uma forma até dentro dos condomínios, isso de alguma maneira até gera alguma receita para o condomínio também. E Uhum. bacana, então, essa é uma solução que eu vejo bastante razoável, né? Já que a estrutura do prédio não permite, você consegue de alguma maneira alocar. Bem interessante essa Sim, parte. sim, né? Tem uma pena, né? Então o e-commerce perde bastante, como você falou, com relação a isso, né? Sim, ele perde porque as pessoas têm medo, né? É um medo até mais justificável. E, eu percebi isso assim, quando eu morei em Florianópolis também, muitos condomínios não têm essa mesma estrutura, né? Que Tá, tem em São Paulo. tá. Então, eu também observava isso, porque eu estava acostumado em São Paulo, eu comprava e nem me preocupava, né? O porteiro recebia, tinha uma área ali de correspondência, né? Que tinha uma Sim, pessoa que controlava, sim. notificava, enfim, né? Tem todo esse controle. Em Florianópolis, onde eu fui morar, tinha isso também, mas tinha muitos amigos meus que moravam em prédio que não tinha porteiro. Então, eles às vezes pediam para comprar e entregar para mim, ou eles entregavam na empresa também, porque né, não tinha como entregar. Aí virou um problema na empresa, que era uma empresa com 700, 800 funcionários, começou a chegar um monte de coisa, e a empresa falou, gente, não dá mais para os caras pedindo para cá. Vai ter que ter Que um serviço de legal. correio da empresa aqui dentro. Sim, que bacana. E bom, enfim, então nesse sentido, o síndico tem síndico aí, tem essa figura, tem uma pessoa que centraliza tudo isso, que organiza. Como que é? Tem uma pessoa dessa aí em Portugal? Sim, aqui onde eu moro tem um síndico, né? Mas Tá, ele tem menos funções que eu acho que o síndico tem no Brasil. E tá. ele é voluntário, assim, né? Ele é voluntário, tem eleição, mas ele está aqui mais para
vamos dizer, ele é um primeiro contato, né? Se tiver alguma questão para falar tal, mas ele não é tão ativo como no Brasil, né? Que a gente sempre liga sempre pro síndico, às vezes tem um zelador, o porteiro e tal. Sim, Então ele, assim, se estiver fazendo barulho alguma coisa, eu não ligo pro síndico, né? E eu sei que, entendi. assim, ele às vezes é responsável de colocar papel para cobrar quem é devedor e tal, né? Tipo, ele não é o que vai bater na porta, tipo, o senhor Barriga, né? Paga o aluguel. Sim, Ele é o cara que vai pôr a correspondência, assim, ele meio que fica de olho, né? Nas áreas comuns, ele meio que é voluntariamente está de olho, e não é uma área comum muito grande, né? Como eu falei, porque é basicamente o sim, hall de entrada, as caixas de correio e os elevadores e a escada, e acabou. E a garagem. Mas, então, ele fica mais de olho nisso, e, enfim, aqui tem aquelas condutas de lixo, né? Que a gente abre a porta e joga, então se ele fica de olho, está tudo ok, se não tem nada grave acontecendo, mas ele não tem uma figura tão ativa quanto a administradora do prédio, né? Então, todo certo. o Só nosso me fala um pouquinho relacionamento. mais, Rafa, por favor, antes da gente Uhum, concluir essa parte do lixo, porque na Austrália também é assim, a Andrese contou pra gente que tem lá um. Descreve um pouquinho melhor como que é esse negócio do. Porque o lixo é um super caso, é, assim, é algo bastante problemático nos condomínios. Muitas vezes uhum. os pais dizendo que estão ensinando o filho a ter a responsabilidade, mas estão mais com preguiça de descer para levar o lixo, pede para a criança levar, mas a criança não consegue abrir lá e começa a virar o caos. E como que é a solução que tem aí em Portugal, que é similar, então, pelo que você está me dizendo, ao que tem na Austrália? Como que é essa parte? Sim. Aqui, assim, o primeiro ponto é que tem a reciclagem no país inteiro e é muito forte, as pessoas respeitam muito a reciclagem, né? Que legal. Então, toda a parte reciclada, no nosso caso aqui, a gente tem na parte da frente, né, que são vários prédios, na parte da frente tem os contentores ali, e eles trocam, Tá, né? Cada dia tá um diferente. Então, assim, quando é vidro, quando é essas coisas, a gente coloca lá. E tá, aqui no andar tem a conduta, né, que a gente joga o lixo e vai parar lá embaixo, mas é geralmente o lixo que não é reciclável. tá. Então, né, o lixo que até assim é o lixo que a gente acaba tirando mais, né, porque né, lixo de cozinha, Sim, comida, etc. Então é o lixo que a gente acaba tirando mais e aí a gente joga nesse contentor e que aí é vai no lá seu embaixo. Tem andar. também na rua, É no seu andar fica esse no andar. conteúdo? Aí ele É, vai de alguma maneira para um cano, ele alguma vai, coisa. É Que tipo um legal. buraco, assim, né? Tem até aviso que tem gente que às vezes joga caixa de pizza em top e tal, mas ele é tipo um buraco que cai lá embaixo. E aí sim, e aí tem o papel dessa pessoa que seria tipo um funcionário que ele passa sempre aqui. Só que aqui, Tá, como são vários prédios da mesma administradora, né? É quase tá, que um quarteirão, é um tá. funcionário meio compartilhado que aí ele passa, né? Ele tira lá de baixo esse lixo e põe na rua para o caminhão pegar à noite. Então ele passa em todos os prédios e tira, ele olha se não está entupido, então né, ele faz meio que essa manutenção, assim. Tá. Então deixa eu entender uma questão aqui. Então, esse síndico aí, o síndico português, vamos dizer, é mais um olheiro, né? É mais um olheiro, é. Um condômino que, claro, foi escolhido ali pela comunidade. Vou até te perguntar como que é esse processo, enfim, se tem reunião, mas foi ali escolhido, ele não recebe nada por isso, ele Uhum, voluntariamente fica de olho em algo. Imagino que ele tem um contato mais forte, mais rápido com essa administradora, que na verdade aí tem um papel diferente da daqui. Ela tem um papel mais gerencial mesmo, ela entra aí no dia a dia, é isso? Essa empresa que manda os boletos, vamos dizer assim, além dessa uhum. parte de cobrança, ela faz uma gestão mais ampla, seria isso? Exatamente, é. Essa empresa, ela manda esses terceirizados, né? Então, a pessoa que vem aqui organizar o lixo, tem uma empresa terceirizada de limpeza também, então, que vem limpar as áreas comuns, agora até mais, né? Porque por conta da pandemia eles estão intensificando essa limpeza, mas né, vem limpa o chão, limpa a porta, limpa o elevador, limpa essas áreas comuns, e Uhum. eles gerenciam isso, e qualquer problema mais grave que eu tenho, eu ligo para eles. A gente tem o telefone da administradora. Ó, você já aproveita e responda a pergunta da Clarissa, que ela pergunta justamente isso, ó. Liga para quem estiver fazendo barulho, como que é essa parte? É isso, a gente até comentou antes, né? Então, qualquer Sim, coisa a gente liga para a administradora de coisas mais graves, né? Enfim, qualquer problema, ou até a chave, me quebrou a chave, ou o sensor para abrir a porta quebrou, eu preciso de outro, é tudo com a administradora, ou muitas vezes com a dona, né? Que aqui eu alugo. Então, a gente comentou tá, disso, né? Da dona sim, ter um papel mais presente do que tem no Brasil, né?
eu falei, no apartamento no Brasil eu só fui ver a dona no dia que eu fui entregar a chave de volta e fui ter a inspeção no apartamento. Aqui Sim. ela é mais presente, né? Porque muita gente compra apartamento com intuito, então é um investimento deles alugar. Então ela Uhum. está aqui mais presente. Então aqui a gente teve problema com aquecimento, a gente chama ela, então ela vem ver. Aí ela chamou alguém da administradora para ver junto o encanamento. Então ela gosta de estar mais presente. E essa questão de barulho realmente é um problema, porque a gente não tem alguém direto para ligar. E eu Certo. tenho muito esse problema, porque eu estou perto de uma universidade e meus vizinhos de baixo, eles são estudantes. Então, assim, quarta-feira, quinta-feira, fica até as 4, 5 da manhã, barulho de festa. E não tem, assim, eu posso ligar para a administradora, falar, olha, tá tendo muito barulho, eles vão notificar, mas se eu quiser alguma coisa na hora, eu tenho que ir lá bater na porta, né, e ser o chato e falar, ô galera, vamos, ou me chamar para festa ou abaixa o barulho, porque não tá dando, né. Que Mas sim, a gente legal. não tem essa figura, né, de acontecer alguma coisa. Lógico, tem alguma emergência, a administradora resolve, né, estourar um cano e tal, e até por isso que tá o síndico aqui, né, que ele tem um contato mais direto para resolver. Mas no dia a dia, a gente que Que se resolve, aí o vira. comentário, se precisar, pode chamar a polícia também, né, isso também pode, se for realmente alguma coisa Aí é fora. mais parecido com Dubai. O Matheus e a Larissa contaram para nós lá que eles resolvem o problema de forma similar. Ou eles colocam no grupo do Facebook que tem lá e os próprios condomínios, ou então tem que chamar a polícia. Então, falando aqui para quem está acompanhando, veja, pessoal, tem coisas boas de fora e tem coisas que é bom que fiquem lá, né? Nosso porteirinho aqui, alguém está fazendo barulho, a gente dá uma ligadinha lá, ele ajuda. Então, veja que nós temos algumas coisinhas para passar para lá. Que legal, Rafa. Então, bom, aí esse cidadão então é mais um olheiro. Então o papel do administrador ele é muito mais relevante. Então quem que define o custo? Porque eu imagino que no seu caso você deva pagar um aluguel, até pelo formato que você está me falando, você deve pagar um valor único para a sua proprietária e ela deve pagar o todo. Mas enfim, deve ter custos mensais aí, alguma coisa, tem que se pagar para alguém alguma coisa. Como que é feito, você sabe como que é feito essa parte do boleto? Tem reunião, como que é? Sim, eu sei um pouco por cima, porque realmente, assim, a dona que acaba vendo tudo isso, né? Mas que eu falei, eu vejo na caixa de correio que sempre chega as convocações para as reuniões, Ah, que chega, né, legal. os custos, isso é bem parecido, né? Chega Tá, para ela, tem reunião, só que isso, a reunião é toda feita pela administradora, né? Pelo menos no tá. condomínio que eu morava em São Paulo, eu até comentei na minha subsíndica, então vivia bem presente, assim, Corajosa. internamente se puxa nessas reuniões e tal, então meio que o síndico é um aliado da administradora, que acaba que a administradora que manda essa convocação de reunião, eu nem sei se é aqui, porque não tem nem espaço para fazer aqui, né? Às Olha vezes só. tem salão de festa, tem esses espaços no condomínio no Brasil, aqui não tem. Então eu não sei nem se é em outro lugar que eles fazem. Tá. É, e aí sim, aí tem reunião, tem as decisões, etc. Eles mandam. Isso é bem parecido, só que é a dona que faz, né? Não participo tanto dessa questão. Tá. E você sabe se o pessoal costuma ir, se é algo que o pessoal vai bastante? Porque aqui, até para traçar esse paralelo, é muito difícil você convencer a pessoa a descer, até porque é muita confusão, cadeira que vai. Eu até brinquei, depois que eu entrei no mercado de condomínios, que eu vi que o voto, né, o voto do presidente, prefeito, pelo menos no Brasil, tem que realmente ser obrigatório, porque se você deixa a esmo, como é a questão do condomínio, fica lá dois, três decidindo a vida de milhares, e isso gera conflito natural, né? Natural que Uhum. gere conflito, porque você até citou aí, você tem lá os seus vizinhos que são mais jovens, então imagina, eles vão aprovar leis mais voltadas para eles, assim por diante, então não há esse debate ali no espaço e depois acaba gerando Uhum. conflito. Aí você sabe como que é a participação? Sim, aqui eu vejo que o pessoal é bem presente, né? Principalmente porque, tanto nesse condomínio e como muitos aqui em Lisboa, o pessoal geralmente tem como investimento, né? Ou, Tá, porque assim, aqui tem se vivido uma bolha né, imobiliária, então é muito tá. caro comprar qualquer coisa em Lisboa, né? E até em Uhum. algumas cidades próximas, né, como Cascais e tal. Então, quem tem ou já tinha, né, de antigamente, de herança, alguma coisa, e aí mora ou aluga,
ou é Sim. quem realmente tem dinheiro para investir. Então acaba sendo investimento porque se ganha muito dinheiro com aluguel. O aluguel aqui é muito acima da média do que do resto do país, assim. Então Uhum. acaba que essas pessoas, como eles têm, né, com investimento, eles estão mais preocupados com o condomínio, né, em algo que eles estão investindo, então eles estão muito mais presentes. Só que aí que é engraçado, que acaba não sendo tantos moradores, né? Como a maioria aluga, então acaba sendo Sim. uma reunião de investidores, vamos dizer assim, né? Então acho Sim. que tem menos quebra-pau por isso, né? Não tem o morador reclamando do outro e tal, porque quase ninguém mora, né? Essa é uma diferença interessante. Então, talvez se o brasileiro imaginar que, embora ele mora, ele também está investindo ali, porque é o patrimônio dele, né? E cada ano Sim, que passa ele está perdendo dinheiro. Se ele se posicionar como investidor, talvez o clima fique mais ameno. Deixa eu aproveitar eu aqui, ó. vejo, Por não, favor, eu pode vejo falar. isso, assim, de experiência da minha mãe, que é subsíndica, mas eu vejo muito isso de gente que não vai nas reuniões e depois fica reclamando, o condomínio gastou dinheiro para pôr um gerador, sei lá. Fala Sim. assim, que absurdo e tal. Fala, poxa, mas foi para votação, né? Você não apareceu na reunião, agora está reclamando que gastou dinheiro com isso, né? E aí é o que mais acontece lá, tipo, pintou de amarela a parede, eu acho um absurdo, tinha que ser vermelha, mas foi decidido na reunião também, você não participou. Então, acho que tem que ter isso, né? Tipo assim, se é seu e se você enxerga que é seu também, então participa, porque são as decisões, né, que estão sendo tomadas numa coisa que é sua, né? Sem dúvida. E até pegando um gancho nesse aspecto, nas convocações aqui no Brasil, pelo menos, eu recomendo, oriento e vi que muitas pessoas fazem isso, coloca-se lá, né? Você é obrigado a acatar todas as decisões, mesmo que você não esteja. Então, é grifado isso, imagino, justamente por conta dessa questão, porque isso acontece Uhum. muito. E aí estão perguntando aqui, ó, Larissa, como que é a questão com animais aí? O pessoal gosta, tanto na questão do condomínio quanto a sociedade como um todo. Tá, aqui eu vejo que as pessoas têm um pouco menos que no Brasil, acho que no Brasil eu via mais. É, aqui, em questão de lei, o animal ele tem tipo uma licença que tem que ter e tira na freguesia, que é como se fosse o bairro aqui, né? Então você vai lá e tira uma licença para registrar o animal, tal, né? Então é tudo registrado, tanto que eu nunca vi, acho que cachorro de rua, essas coisas, porque todos os animais estão registrados Uhum, enfim, tem todas as regras enfim, de limpeza, tal. Eu acho, já vi aqui no condomínio, mas a pessoa entrou normal, entrou no elevador, nem pegou no colo, essas coisas, e é tranquilo, assim, não tem nenhuma proibição, nenhuma regra. O que tem muito, geralmente, é de quem aluga, né? Aqui, o meu tá. apartamento, ela não permite. Então, assim, mas é a dona que não permite Ah, ter legal. animal. É. Tá. E isso acontece muito. Entendi. Mas aí até entrando nesse mérito, você já viu algum regulamento geral aí do condomínio, algum tipo de norma, alguma coisa? Tem algo assim explícito? Porque o que você está me falando, essa é uma regra da sua proprietária, tudo bem, né? É o imóvel dela, ela pode dizer o que não fazer aí dentro, mas com relação ao todo, você já viu algum tipo de determinação, algum estatuto, alguma norma, alguma coisa? Boa pergunta, eu não vi. Não, Eu não legal, vi, porque deveria ver, mas eu não vi. deveria. Não, legal, É. não, porque o que acontece? Tudo isso aqui no Brasil é definido num regulamento Uhum. interno, que em tese é aprovado pelos condôminos, é feita uma assembleia específica para isso, especialmente nos condomínios mais novos, e aí fica até uma dica, mesmo que o seu condomínio seja mais antigo, é bom atualizar, a lei mudou quanto a isso, antes precisava de mais da metade, precisava de 2/3 dos condôminos para mudar o regulamento, agora metade dos presentes mais um já podem, porque veja, a comunidade vai mudando, né? Então você imagina, o condomínio, logo que ele inicia, ele tem um perfil, tanto de quantidade de pessoas que moram, quanto do tipo. Então, que nem você citou, esse seu condomínio aí é mais próximo à universidade, então mais normal que tenha mais jovens, e o condomínio vai mudando o perfil dele. Então é bom que o regulamento interno acompanhe isso. Uhum. Né? Então, aí, só que também eu vejo que os caras deveriam fazer chegar mais fácil até você. Você tem algum tipo de acesso, assim, essa administradora te dá um login, te dá uma senha, te dá um site, te dá alguma coisa que você possa acessar? Uhum. Assim, antes comentando de animal, a gente acaba pesquisando quando a gente tem, né? Quando eu morava no Brasil, eu tinha um cachorro, então aí sim, aí eu fui no condomínio e fui perguntar qual que era a regra, qual que o elevador pega, por onde entra. Então, aí acabei. Mas não, eu não tenho acesso. E eu acho que é uma questão. Eu já tive essa experiência já morei em 3 condomínios diferentes, né, no Tá? Brasil e tal, e sempre alugado e dos proprietários não ter esse costume de dar acesso
ao morador que aluga nas regras do condomínio, né? Então, no Entendi. começo, até essa questão de lixo, eu ligava para ela e falava, olha, onde eu coloco o lixo? O que eu faço, não sei o quê? É porque não tinha isso. E acho que quando a gente faz alguma coisa online, com login, ou mesmo um documento com um PDF Sim, ou um documento que seja um link que possa ser compartilhado, facilita muito, porque, né, então mudou tal, e é fácil de atualizar, né, porque às vezes faz impresso, aí muda alguma coisa, tem que imprimir tudo. Então, se a gente faz um negócio online ali, que é sempre atualizado, é bom até para os novos moradores e para quem aluga, porque eu leria, né? Porque sim. muita coisa eu tive que descobrir, e não tem para quem perguntar, né? No Brasil, eu perguntar porteiro. Então, porteiro, onde eu jogo o lixo? Aqui não tem para quem perguntar. Legal, então, ó, já fica aí até a visão de um condômino, é algo que a gente sempre cita nas nossas aulas, enfim, que o condomínio, ele tem que colocar na posição do informante, né? Ele tem que dar todas as ferramentas para o Uhum. condômino por dois aspectos. Primeiro, para uma prestação de serviço e depois até para mais facilmente poder cobrar esse cidadão. Porque o Exatamente. condomínio, ele fica numa situação sempre assim, de ouvir do cara, não sabia. Claro que a lei, ela não tem nada a ver com isso, né? O cara não sabia, é um problema dele, mas do ponto de vista do síndico, especialmente, que é, né, mais aqui a situação, fica chato para ele ficar cobrando do cidadão que não sabia efetivamente. Muitas vezes o cara não está utilizando a lei de má fé, ele não sabia, mas Uhum. ele causou transtorno a outros, né? Então, de fato, aí, ó, na visão de um condômino, veja que até em outro lugar um documento ali, algo mais na mão, facilita, é um prestador de serviço, né? Exatamente, é. Assim, claro que tem um bom senso, né? A gente acaba muita coisa, a gente segue Sim, o bom senso, né? A regra de barulho e tal. Né? Assim, até porque no Brasil essa regra de horário é mais dos condomínios do que, né, tipo, como lei, porque a lei fala do barulho em qualquer horário do dia. Então tem um acordo no condomínio de um horário que a gente é mais tolerante, menos tolerante. sim. Então, sim, claro que a gente tem um bom senso. Então, assim, aqui geralmente depois das 10 eu tô acostumado a fazer menos barulho porque como era no Brasil. Mas eu não sei se aqui é das 10 ou se aqui é às 11, por exemplo, ou enfim, eu não É, sei. em São Paulo tem a lei do silêncio, né? O PSIL e tudo mais. Em outros estados, cada um é de uma maneira, mas aí você tem razão. O único medo que a gente tem, Rafa, a gente até brinca, isso é um jargão no meio de condomínio, que é seu bom senso é terrível. Porque você me parece um rapaz sensato, mas é muito difícil realmente contar com bom senso, e aí o síndico se blinda justamente. A gente até fala do kit, né? Do kit para o novo morador, seja ele inquilino, seja ele novo proprietário, você entrega lá para ele as regras, entrega lá um boas-vindas, né? Um kit boas-vindas, e aí isso facilita para todos, né? Então Uhum. fica aí já uma orientação geral. E Rafa, e os seus vizinhos, como que é essa parte? Você conhece gente aí? Como que é? Não conheço. Eu não sei se é uma coisa minha, porque eu fico pensando que acho que nenhum prédio que eu morei eu conheci os vizinhos, tirando quando eu morava com a minha mãe, né? Que aí sim, né? Mas era minha mãe que conhece os vizinhos e os amigos, né? Tipo, vai tomar Aí café você na era o casa de filho da sua um. mãe, na verdade, né? Nem era o Rafael. É, e aí acaba quando eu era mais novo que eu fiquei amigo dos filhos dos amigos da minha mãe, né? Então, eu não sei se pode ser uma questão de geração ou uma questão minha. E Sim, então, tanto no Brasil como em Portugal, eu não tenho muito contato. E até aqui eu encontro muito pouco, até porque são poucos apartamentos, né? Aqui tá, são 8 andares, meu prédio são 3 apartamentos por andar, sendo que o tá, oitavo andar é um só, é um apartamento grandão, né? tá. Então não tem um volume grande de gente morando. Então, assim, até em elevador tal, é muito difícil eu encontrar. Até meu vizinho da frente aqui, eu achei até que ele tinha se mudado, mas agora eu vi que os sapatos estão ficando na porta, aí eu descobri que não, porque Legal. eu não vejo mesmo. E receber visitante? Como que é essa parte de receber visita, né? Então vamos supor que eu esteja a passeio aí a Portugal e vá te visitar. Como que é esse meu acesso? Se eu for a pé, se eu for de carro? Sim, assim, de carro, aqui tem garagem, né, mas não tem para visitante. Na Tá, rua tem vagas, assim, demarcadas na rua, mas é muito concorrido, porque são cidades mais antigas geralmente não tem uma estrutura grande de estacionamento, né, sim, então se a gente pensa, o meu condomínio é muito, assim, privilegiado de ter uma garagem, não é comum. tá, tá. Então, né, e as pessoas andam muito de transporte público aqui, porque funciona muito bem. Eu moro Entendi. uma quadra do metrô, então não faz nem muito sentido assim ter carro, a não sei se eu tivesse que Claro. trabalhar muito longe. Uhum. Então, assim, quando é visita, né, pontual, eu só abro a porta aqui, não tem segredo, mas
pessoa ficar mais tempo, também não tem nenhum tipo de cadastro nem nada disso, assim. Você pode vir, eu posso deixar minha chave, enfim, não tem muito segredo. Acho que esse é o grande diferencial da segurança, né? Que aqui o pessoal... aqui é muito seguro, né? Então, o que eu falei, às vezes deixa uma porta lá embaixo aberta e ninguém entra aqui. Às vezes entra vendedor, que aqui é um problema. Ele fica ligando para todos os apartamentos. Sério? Então você tem um spam, você tem um telemarketing ao vivo? Conta um pouco isso. Acontece. Eu já tinha lido isso antes de vir para cá, que eles ficam tocando em vários apartamentos e tem gente que aqui nem vê quem é, né? Às vezes toca a campanha, o cara já vai aperta para abrir a porta, não tem nem ver quem é. Aí, ou esses caras entram junto com o morador, alguma coisa, e eles ficam tocando nos apartamentos para vender coisa, né? Vender internet, vender plano de saúde. Então, isso acontece bastante aqui. Olha, tá vendo? Mais um ponto aí que eu tô vendo que, pelo menos de vez em quando, te liga o operador te oferecendo, é mais fácil você desligar, né? Agora o cara na sua porta te ligando é mais complicado, né? É verdade. Tanto que, às vezes toca aqui, às vezes toca o interfone, e aí eu vejo que não é alguém conhecido, às vezes a pergunta fala, não é não sei o que e tal, eu falo, desculpa, não é pra mim, né? Eu desligo. E às vezes toca a campainha, e eu olho pelo visor, eu fingo que eu nem sou, eu falo, cara, eu não vou nem atender. Eu já tinha lido que era bom fazer isso, assim, ignora esse tipo de pessoa, porque ele vai te convencer a comprar alguma coisa, né? Que interessante, cara. Então, esse cara é o e-commerce aí, então, né? Ele é o cara, e é engraçado que tem muito brasileiro que faz isso aqui, e muitas vezes é brasileiro. Tem brasileiro que vem às vezes sem trabalho e tal, e o primeiro trabalho que ele pega, geralmente, que é cansativo, né? O cara fica o dia inteiro andando, Claro. vendo em todas as portas de todos os condomínios. Então tem bastante disso aqui. Que legal, isso é bem interessante. Eu lembrei agora de um outro ponto, mas é uma característica dos apartamentos. Não tem nada a ver com isso, mas eu lembrei que aqui não tem área de serviço também. Então, geralmente, e eu acho que isso em muitos países, né? Eu estava lembrando que eu sei que, tipo, por exemplo, Nova York, eu sei que geralmente tem as lavanderias comuns, e aqui tem um lugar que é assim. Ou a gente tem, aqui no meu caso a gente tem a máquina, mas ela fica meio que na cozinha, assim, né? Então tem a cozinha, ele tem a máquina, não tem varal, não tem onde pendurar a roupa. E aqui tem bastante lavanderia de rua mesmo, né? Igual nos Estados Unidos, né? Que vai lá, põe a moedinha e lava e tal. Aqui tem bastante disso também. Que legal. Então, até entrando nesse sentido, a Andrese comentou conosco na semana passada que lá o condomínio que ela mora tem um varal comunitário. Aí também tem? Não, aqui não tem. Aqui do lado de fora, a minha janela ela abre inteira, assim, ela é tipo, né, ela é grande a janela. Então tem muita gente que coloca, tem tipo um murinho assim na frente da janela, tem muita gente que coloca o varal ali, e é uma característica de Portugal, as pessoas têm varal pro lado de fora, né? Então quem vai ali na parte mais histórica vê, a pessoa fala, vê as calcinhas, os sutiãs, tudo pendurado na rua, e aqui é muito comum isso. Olha só, cara! Só para te situar, eu não sei se você se recorda desse aspecto importante, em condomínio no Brasil, varal na sacada, que não é nem isso, é só ali realmente na sacada, aquele varal baixo, é caso quase de polícia, dá confusão, gera multa. Olha que isso é bastante interessante. E você deixa suas roupas aí para fora, Rafa? Eu não deixo, eu não tenho nem varal aqui, na verdade, eu acabo, as máquinas geralmente secam, né? Eu acabo secando na máquina mesmo, mas, não, mas se precisar eu colocaria. Tipo, colocaria. Assim, é que aqui onde eu moro, como eu não estou bem no centro, né, os prédios são mais espaçados, mas na parte mais histórica é isso, tipo, tudo são ruas pequenas e é bem característico aqui de você ver as roupas penduradas e tal. Inclusive teve um movimento, que como começou o centro a ficar valorizado, tem muito Airbnb, houve um movimento para as pessoas voltarem a pôr as roupas para fora, né? Começou a assumir os varais, né? Falou, não, isso é uma característica daqui de Portugal, voltem a colocar suas roupas para fora, né? Olha, isso é bem interessante. Então aí o varal na sacada é valorizado. Deixa eu te perguntar uma coisa, que a Andrese está perguntando, ela está participando, obrigado, viu, Andrese? Ela está falando que como o brasileiro é visto aí, a gente até falou que eles consomem bastante, né, nossa cultura e tudo mais, mas a relação, né, a receptividade com os brasileiros, você vê como boa? Como você vê essa parte? Então, é uma mistura, assim, porque teve vários momentos historicamente de migração, né? Teve uma época que
que migrou muita gente, muito parecido com o que é com os Estados Unidos, né, de largar tudo e mudar, e sem documentos, sem trabalho e tal. Certo. Então, isso criou um pouco de um preconceito, né, do Um cara meio assim, distanciamento, né? o cara que é aproveitador, e o cara que vem aqui e para bagunçar e não tem emprego, e enfim. E aqui não é igual aos Estados Unidos, que o cara como garçom ganha muito bem, né? A pessoa fala, nos Estados Unidos você é garçom, eu posso comprar um carro. Aqui não é assim, né? Então, Entendi. Você até comentou no começo, né? Só para quem está chegando agora, é mais equilibrado aí, né? Todo mundo tem um salário mínimo, vive bem com esse salário mínimo, mas também não é nada exorbitante, né? Só para contextualizar quem chegou um pouco. Exatamente, E quem veio nessa leva assim, de trabalho informal, ele nem tem o mínimo, né, garantido. Então tem muito brasileiro que ganha menos do mínimo. Então, isso gerou esse preconceito no começo. Então tem alguns portugueses que têm essa visão, né, do brasileiro que vem e tal, e é aproveitador, tal. E só que assim, o que tem acontecido nos últimos anos é uma classe média mais alta, que tem dinheiro, e como a gente tem muita gente no Brasil que tem a nacionalidade, né, por causa da descendência, e muitos empresários, porque tem muito incentivo do governo aqui para investimento em tecnologia, então tem muito empresário brasileiro que veio. E aí gerou a segunda leva de brasileiro, que é uma leva que já vem aqui investir, tem muito, só falar que Cascais o Rio de Janeiro daqui, porque tem muito carioca em Cascais, então já teve esse outro movimento das pessoas que vieram investir. Então, acaba sendo uma mistura. Às vezes eu vou falar com pessoas que, né, eu faço muita reunião com empresários daqui, etc., né, pela empresa. Tem gente que ainda tem, né, tipo assim, é brasileiro, tanto que a gente tem sócio português, tal, para ajudar nessa questão, de às vezes ter uma reunião que é melhor ele ir e tal, mas tem muita gente que já tem uma outra visão. Então, é um pouco misturado. Mas, assim, no geral, as pessoas mais jovens, no dia a dia tal, gosto de brasileiro, até porque conhece a cultura, conhece a música. Então, no geral, é bem visto. Assim, é mais essas pessoas mais tradicionais, mais antigas, que ficam com o pé um pouco atrás por conta desse outro movimento de imigração. Né? Entendi. Ah, que legal. Então, na verdade, só para alinhar aqui, houve, né, momentos diferentes de imigração. No começo, o pessoal foi de qualquer jeito, e isso gerou um certo ranço da turma, mas agora o pessoal está indo empregado, às vezes até colocar dinheiro aí, então o pessoal está mais simpático. Né? Seria mais ou menos essa linha. Sim, Legal. exatamente. Deixa eu te falar, a parte do varal interessou aqui a turma. A Fran viu num programa, né, de TV de reforma, que no condomínio não pode aqui colocar lustre e tal. Vou até falar uma parte técnica disso. Nesse caso é um pouco diferente com relação ao varal, porque isso influencia, eles chamam na fachada do prédio. Então deve-se deixar a fachada o mais próximo possível com as demais, porque isso desvaloriza, pelo menos no mercado brasileiro é isso. Então é por isso que não pode mudar, nem a cor da lâmpada, né? As lâmpadas têm cores diferentes, você não pode nem mudar, né, a tonalidade da cor por conta da fachada. Então, obrigado aí pela Fran. E a Clarissa também comentou, a parte do varal deu o que falar, que no condomínio dela não pode varal de jeito nenhum, e que se isso acontece, o pessoal tira foto, expõe no WhatsApp, a gente vê uma diferença bem bacana mesmo. Não, Aqui tem muito varal e muita planta também, assim, o pessoal aqui no meu prédio tem, não é uma sacada, né, não dá nem para sair, mas ele tem tipo um murinho, assim, então o pessoal põe planta, o pessoal põe varal e não tem esse problema, assim. Mas acho que deve ter regra também, assim, não pode mudar nada, né, o resto é tudo padrão. Mas... Que legal. E, Rafa, uma coisa que a gente não comentou é a questão de criança, porque só para você saber, no jargão condominial tem assim, ó, são 5 Cs, né? Então a criança, o carro, o cano, que é encanamento, o calote. Então, assim, tem alguns problemas que são pontuais e tem as crianças. Como que é a relação com as crianças aí no seu condomínio ou dos que você conhece? Assim, aqui acaba que, como não tem área comum, né, a gente não cruza tanto, assim, as crianças acabam brincando em parques públicos, né, piscinas públicas, então as crianças, né, os pais acabam saindo mais com as crianças para fazer as atividades externas. A única coisa que tem aqui é que, como eu comentei, o andar de cima aqui, que é o último, ele é um apartamento só, né, o tamanho dos 3 vira um só, e bem em cima do meu tipo uma varanda deles, né, uma área aberta. Então, às vezes é bola, tipo, isso dá para escutar, mas ainda bem que é com a sala, então é tranquilo. Mas não tem nenhum tipo de restrição, assim, né? Você tem criança, você tem, tudo bem.
Não tem restrição. Acaba mais que isso, porque o condomínio não tem espaço para criança, né? Então, né, não é igual onde eu... Não chamou pessoas, na verdade, com criança, né? Uma pessoa com criança vai procurar outro imóvel, mais ou menos isso que você está dizendo. Quem mora em Lisboa acaba tendo esse costume de sair mais, né, de ir em parques e andar, porque aqui é seguro, então pode pegar as crianças e ir ali na frente do rio andar de bicicleta, tá? Então tem mais, Sei. né, as pessoas não têm medo de fazer atividades na rua. Mas Uhum. muita gente que tem criança prefere nem morar em Lisboa, né, morar em casa e tal, Entendi. até perto de Lisboa, né? Então, minha prima mora 1 hora de Lisboa e já é uma cidade muito pequena, então ela tem casa, que tem plantação, e tem, tipo assim, é grande, tem quintal. Então, muita gente que tem criança pequena prefere, e até a gente que é brasileiro, que está acostumado com distância, né? Sim. Portugal é muito pequeno. Eu não tinha essa noção, né? Portugal, de ponta a ponta, acho que ele tem 700, 800 quilômetros, né? Ok. Basicamente, né, em um dia, menos de um dia, você de carro atravessa Portugal inteiro. Sim. E isso aqui também. Então, às vezes, Cascais, Oeiras, que são cidades de praia, o pessoal aqui, não, é longe pra caramba. Quanto tempo vai te cavar? Com o trânsito dá 20, 30 minutos. Mas, pô, 20, 30 minutos de São Paulo é muito perto, né? Então, Sim, sim. Que sim, legal essa parte. né? Ô, Rafa, nós estamos nos aproximando aqui do final do nosso papo. Queria que você, de alguma forma, contasse para nós uma coisa que você achou bem interessante, bem legal, bem diferente, para a gente chegar perto aqui do nosso fim. Já de antemão te agradecendo aí pela participação. Tá, eu acho que a coisa diferente que eu achei mesmo era do varal. Acho que eu já Aham. estraguei a A curiosidade surpresa, final. né? Não, mas. Mas eu acho que sim, o que tem muito de diferente é essa questão do varal. Eu acho que essa questão de a gente não conhecer tantos vizinhos é porque não tem área comum também, né? Então, então a gente não se encontra mesmo, se encontra quando está saindo e entrando, né? Às vezes a gente conhece as pessoas no parque, etc. E Uhum. tem o. Eu lembro aqui no que você me mandou, tinha uma coisa de contar alguma coisa engraçada. Teve uma vez que eu me perdi aqui dentro do Sim. prédio, apesar de não ter nada, porque Ah, tem o elevador vai para o -1, -2, -3. Nunca me contaram que era -1, -2, -3. E eu fui explorar e tinha um monte de porta e eu fiquei preso lá dentro das portas, eu não conseguia sair. Eu fui parar num espaço que tinha um estoque de carrinhos de supermercado do Pingo Doce, que é um mercado grande aqui. Não tenho ideia o que aqueles carrinhos de supermercado faz lá. E tem um Pingo Doce do outro lado da rua. Eu falei, às vezes tem uma ligação aqui no subsolo com o supermercado e eu nem tô sabendo. Mas, enfim, eu já me perdi aqui porque eu comecei a perguntar e ninguém sabia me dizer. Eu falei, o que fica no -1, -2, -3? Não sei. Tipo, pelo menos eu nunca teve curiosidade. Você mora aqui, né? Porque eu divido apartamento, você mora aqui há 10 anos, o cara mora aqui há 10 anos nesse apartamento. Você nunca teve curiosidade? Fala, não tenho. Eu falei, eu vou lá. Aí um dia fui e fui abrindo portas, era um monte de porta e no fim não tinha nada. Tipo, a porta ao final estava trancada. Então eu não descobri. Talvez algum depósito, não sei, mas foi isso. sim, no fim só serviu para te deixar mesmo perdido lá. Então, Foi. só antes de terminar, Rafa, eu vi que o Kesley perguntou aqui. A gente falou sobre animais um pouquinho antes, Kesley. É o seguinte: lá não tem problema, só que lá, como já foi também em Dubai e na Austrália, você tem que cadastrar esse seu animal, diferente daqui. Uhum. Acredito que isso deixa melhor organizada a questão. Ô, Exatamente. Rafa, A gente faz na junta de freguesia, né? Que a freguesia é como se fosse o bairro aqui, né? E aham. o bairro ele é muito mais independente, né? Essa junta de freguesia que controla limpeza, etc. Então, algum comentário, não tem ralo. É verdade, é uma curiosidade, não tem ralo aqui no chão, né? Que a E gente limpa, aí? às vezes lava o banheiro, lava alguma coisa e tem ralo, porque não tem. E Então aí? tem que secar com pano as coisas. E é ruim, para mim é esquisito não ter um tanque, né? Porque quando limpa a casa, tudo não tem um tanque para lavar o pano, tá? Ou tem que usar máquina, ou às vezes eu uso no banheiro. Aqui sempre tem banheira, né? Porque era obrigatório ter banheira aqui. Ah, que Então, interessante. é, minha prima me contou que a lei era que tinha que ter banheira porque eles entendiam que era melhor para os idosos, para as pessoas que tinham dificuldade tomar banho em banheira. Que não é, né? É melhor ter uma cadeira ou alguma outra coisa. E Hum. então, quase todas as casas têm banheira por isso. E agora mudou. Agora tem que ter um espaço para ter uma banheira. Não é mais obrigatório ter a banheira. Mas isso é muito recente. Então, quase toda casa tem banheira. Mas a banheira acaba sendo serve um pouco de tanque também. Tem que passar alguma coisa e tal. Mas... Fica no improviso.
Que É legal, Rafa. verdade, o pessoal não tem pano aqui, também vi aqui. Pano não, esfregão. O pessoal usa esfregão aqui também, que aí fica mais fácil, né? Que é só torcer ali o esfregão. Então, até o refletor aqui, a Clarissa brincou, que vocês não lavam, só passam um pano, mas na verdade não é pano, é esse esfregão. Que É, legal. Ó, pessoal, então vou me despedindo aqui, agradecendo o Rafa, faltando 20 segundinhos para acabar aqui no Insta, e a gente acaba encerrando também. Rafa, brigadão demais. Eu lembro, pessoal, que esse projeto está sendo muito bacana. Semana que vem nós vamos para os Estados Unidos e terça-feira temos também mais uma live de alguém que vai falar sobre. Vai cair. Caiu no Insta. caiu. Ah, tem tempo no Insta, né? Mas eu termino aqui no Face. Vai falar sobre a vida de idosos nos condomínios, que é onde a maior parte agora, né? A comunidade idosa está muito forte nos condomínios, né? É quem participa mais. Então nós vamos falar disso. E por uma coincidência, é o Dimas Moura, ele fez uma entrevista semana passada com gente que mora em Portugal também, lógico, visando outros aspectos, mas falou sobre isso. Então, Rafa, Pô, muito mais legal. uma vez, te agradecendo demais aí pela participação. Demos boas risadas aí, conhecer um pouquinho tanto de você quanto aí da sua comunidade. E aí, muito obrigado, foi um prazer falar. E assim, o pessoal que até quer saber mais sobre digitalização e tal, pode acompanhar o Digitalks também, o Jonatas conhece, né? Até o evento Sim, de vocês foi lá dentro, que a sim. gente tem bastante conteúdo, sempre ajudando as pessoas aí a entender como entrar no mundo digital também. Ah, que legal. Mais uma vez, então, obrigado, Rafa. Um bom final de semana aí para você. Obrigado, igualmente. Obrigado, Nossa. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. time. Até mais.